Olá, internautas. Bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos falando ao vivo, apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do professor, contabilista e radialista Tibério Valcanaia. Ele está contando a sua história e também assuntos gerais da comunidade. Lembramos que essa entrevista está sendo gravada automaticamente e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on-demand através do site www.jmv.tv.br e também através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Professor Tibério, só para nós concluirmos essa questão da educação, o senhor falou que hoje está cada vez mais difícil para ser professor, em função da disciplina, do respeito das leis. O senhor acredita que a educação no nosso país está caminhando para que destino? Estamos melhorando? Vimos leis aí que criaram, por exemplo, o piso salarial mínimo do magistério, mas isso é suficiente? Isso está no caminho certo? Evandro, veja bem, você não satisfaz o professor e não resolve o problema do aluno só com um bom salário. Tem que haver uma preparação. Esses professores de hoje em dia, eles deveriam ter uma preparação, ter cursos, inclusive na área da disciplina. Eu sempre dizia para os meus alunos, quando era professor, de que o professor, antes de dar aula, ele devia fazer um estágio de 3 meses na Companhia de Cigarros Souza Cruz, para ver como é que funcionam as coisas numa empresa multinacional. A exigência, a rigorosidade, a pontualidade, a responsabilidade, a seriedade. Eu não quero dizer que falte isso aos professores, não é isso que estou dizendo. Estou falando que lá se pregava e tinha que se cumprir esses requisitos, senão você sobrava, né? Essa que é a verdade. Então eu acho que deveria haver uma preparação melhor dos professores, um bom salário também faz parte. E outra coisa, Evandro, eu sei que isso a maioria não vai concordar comigo, mas tem que acabar nas escolas essa promoção automática. Isso é um veneno para os alunos. Você se matricula, você sabe, não, se eu estudo ou não estudo, se eu faço trabalho ou não faço, no final do ano eu passo. Então, aí que está o problema. No nosso tempo, Evandro, você também é desse tempo, em parte pelo menos, porque você é muito jovem ainda, mas você deve se lembrar que eram feitas provas com rigorosidade, eram feitos os exames semestrais, os exames finais. Havia, no começo da nossa vida de estudante, até o exame oral diante de uma banca examinadora. Hoje em dia, a melhor escola hoje em dia é aquela que passa todo mundo. Isso é um absurdo. Professor Tibério, é interessante colocar, até que nós falamos dessa questão, como o senhor falou, do salarial não é a questão principal, mas claro que faz parte. Faz parte. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor que é contabilista, vou perguntar para o professor e para o contabilista ao mesmo tempo. O governo nunca arrecadou tantos impostos como arrecada no momento. Estamos com uma carga tributária de praticamente 40%. Das quais 25% no Estado e no município está vinculada à educação. Ou seja, não deve estar faltando recursos para a educação, professor Tibério, porque cada vez mais o governo arrecada e parte dessa receita está ligada à educação. O que está acontecendo? Por que a educação não está com qualidade, professor? Evandro, eu responderia com uma pergunta. O governo arrecada tanto imposto que nós somos o país que mais paga imposto no mundo. E nós somos o país, Evandro, que mais paga juro alto no mundo também. Então tem dinheiro. Aí eu te pergunto, por que a saúde também está no jeito que está? Evandro, gente morrendo nas filas, aguardando a oportunidade de serem atendidos num hospital. Habitação, por exemplo, gente morrendo debaixo das pontes, ao relento. Vi uma senhora esses dias num programa da televisão, onde ela tinha 3 filhos, não tinha casa para morar, colocaram lá umas peças de papelão e lá eles moravam. Sabe o que eles faziam para comer, Evandro?
botavam uma chaleira com capim lá dentro, e aí eles tomavam o caldo daquele capim. Isso corta o coração de qualquer ser humano. E dinheiro tem dinheiro. Então, a educação daria para fazer, daria para solucionar o problema, exigindo mais dos professores e pagando melhor, pagando bem os professores, e preparando os professores, preparando e mudando a legislação. Está tudo muito fácil hoje, Evandro. Está tudo muito fácil. O que acontece? Você sabe disso. Você é empresário. Você tem uma equipe aqui altamente qualificada. Mas quantos você não teve que entrevistar para selecionar esse pessoal que está trabalhando contigo? Está cheio de gente que quer emprego. Alguns só querem emprego. Mas e a qualificação? Você contrata, não sabe nada. Então é complicado isso. A pessoa precisa estar preparada. Olha, o Gelindo Bussi, velho companheiro, professor, você conheceu muito bem. Nós até trabalhamos juntos no jornal A Tribuna, com o Gelindo. Ele sempre dizia, e é verdade, para os preparados, oportunidades nunca faltam. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho agora da questão da imprensa, né, professor Tibério, que é hoje a sua atividade, e que eu gosto. Seu hobby, né? Eu gosto. Profissionalmente, mas vamos falar, praticamente é o seu hobby, né? Exato. Porque hoje o senhor já tem uma situação até financeira estável, pelo menos, e com certeza não precisaria talvez mais estar trabalhando, mas está se dedicando aí ao rádio e também foi com o nosso colaborador por muitos anos aqui no Jornal do Médio Vale. Foi o primeiro assinante do Jornal do Médio Vale até, na época, e temos sempre uma recordação bastante positiva do amigo em relação a isso. Como é que começou então essa sua trajetória na imprensa? Você disse que foi substituir o Quarentinha numa oportunidade, e aí então o mosquito do rádio, da imprensa lhe mordeu, e não saiu mais. É verdade, Evandro. Isso foi em que ano, professor Tibério, que começou? Em 1970, eu não me recordo bem o ano, mas eu sei que faz 37 anos. Mas o senhor gostava na época já de futebol? Sempre gostei de futebol e sempre Chegou gostei a jogar, de não? Eu era goleiro do Tibagi, goleiro do Rui Barbosa, goleiro do Leoberto Leal, goleiro ruim, barbaridade, frangueiro. Mas eu joguei futebol. Mas jogava futebol? Joguei muito bola. Olha, nós chegávamos aos domingos, por exemplo, lá no nosso local onde nós morávamos, em Tiroleses, o papai era criador de gado, tinha um pasto, e nós fizemos umas traves aí, e eu, Oswaldo, meu irmão, e Oswaldo Mastelotto, que hoje é proprietário aí do restaurante aqui no centro, sim, né? Paromas, nós começávamos de manhã, às vezes às 5 horas, Evandro, domingo, e íamos até que dava para enxergar, com chuva, com sol, frio, quente, nós gostávamos mesmo. E eu joguei sempre de goleiro. E naquela noite, o Alfredo da Veiga tinha um compromisso social, na Sociedade 15 de Maio, aí ele pediu se não podia substituí-lo, só naquela noite. Aí eu fui lá tremendo, pela primeira vez, peguei o microfone na mão, o narrador era o Valdemiro Grutmann, comentarista eu, e os repórteres de campo, Oswaldo Giovanni, Oswaldo, que trabalha conosco na 92, e o Ansteski, hoje falecido. E assistimos o jogo, comentamos, como torcedor. Isso não com conhecimento para a Rádio Clube de Indaial. E após aquela noite, o Alfredo me convidou depois no dia seguinte, era um domingo, para comentar um outro jogo lá em Rodeio. Fui também, gostei. O Alfredo da Veiga era o chefe da equipe, aprovou e não saí nunca mais. Embora, Evandro, eu tenha agora, por exemplo, 9 anos que estou me dedicando exclusivamente ao rádio, mas os outros anos eu trabalhava no rádio ao meio-dia, enquanto eu tinha um descansozinho aí da Souza Cruz, à noite e aos finais de semana. Final de semana, por exemplo, eu começava sábado às 4 da manhã e até às 11 da noite na Rádio Cultura, eu sozinho. Pois é, vamos falar, esmiuçar um pouquinho essa questão da Rádio Cultura. Então o senhor, na Rádio Clube de Indaial, começou então a fazer comentários, né? Temos que ir a um pequeno intervalo então, o que ele está nos chamando, e já vamos falar sobre esse assunto aí de rádio. Perfeito.